na minha infância, a minha vida foi muito sofrida. Então, aos 7 anos de idade, que a gente ganhou de presente, né? Tanto eu como meus irmãos, foi uma enxada. Quando não tinha água, a gente andava 3, 4 quilômetros com a lata d'água na cabeça. Só que a gente chegava em casa, não tinha um arroz. Quando a gente comia um arroz, era a melhor coisa do mundo. A gente dizia, a gente está comendo comida boa. E teve uma época da seca muito grande que teve lá no Nordeste, que a gente realmente não tinha o que comer. Não era só nós, muita gente. Mas a gente chegou a comer cobra frita. Para mim, meu sonho era conhecer São Paulo. Então, com tanta dificuldade, com tantos problemas, para mim eu achei como se fosse a solução da minha vida. No primeiro mês que eu cheguei aqui em São Paulo, eu já engravidei. E aí eu já trabalhava fora, comecei a passar necessidade. Mesmo trabalhando fora, eu comecei a passar necessidade. Nós tínhamos um barraco, né? Que até então esse barraco era de madeira. Essa casinha, antes de quando era barraco, passava as fezes que vinham do barraco de trás, passava dentro da minha casa. Então tinha uma madeira, uma tábua cobrindo. Dependendo do jeito que a gente pisasse na madeira, escorregava e pisava nas fezes. Quando chegava a hora do almoço, a gente falava pro vizinho de trás, ei, não dá descarga aí não, que agora a gente vai almoçar. E a gente ia almoçar, e aquele mau cheiro dentro de casa, ia dormir, era a mesma coisa. E eu tinha um ovo na minha geladeira e ainda faltava 15 dias para receber o meu pagamento, né? No dia seguinte, fui no açougue. Cheguei lá pro açougueiro, falei que eu queria que ele me desse um pouco de osso. E aí ele pegou e falou, dona, eu não vou te dar. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Doente, desempregada, tinha sido despejada da casa que eu estava, passando fome e os meus filhos também passando fome. Foi assim que eu cheguei. E aí chegou a época da Fogueira Santa e eu fui com tudo. Quando o pastor começou a falar com respeito ao poder de Deus, que daquilo que a gente queria, que Deus fazia, que se a gente realmente cresce, Deus ia fazer, e ele chamou para uma prova, né? E aí, quando ele leu a palavra lá com relação ao poder de Deus, aí eu falei assim, então eu vou provar, eu vou fazer essa prova. Eu vendi tudo que eu tinha dentro da minha casa. Para não dizer que eu fiquei com a minha cama, o guarda-roupa e o fogão. Vendi roupa, vendi calçado, vendi móveis, vendi TV, vendi tudo que eu fui vendo. Só não vendi a cama porque não achei quem comprasse. Máquina de lavar, tudo, não deixei nada, nada. E eu falei que se tiver que ficar sem nada mesmo, sem fogão, sem nada, eu vou ficar. Porque foi Deus que me pediu, não foi homem, foi Deus. E quando é Deus que pede, você não tem dúvida. E aí eu peguei e vendi tudo. Aí foi faltando mais. O que eu faço? O que eu faço, meu Deus? Aí fui vender bolo na rua. Ficava até 1h da manhã, no ponto de ônibus, próximo da minha casa, vendendo bolo. E aí eu fui montando meu sacrifício. Aí Deus me pediu uma única casinha lá no Ceará, no interior do Ceará, que eu tinha comprado, que era para minha velhice, que eu falava assim, quando eu tiver meus 60, 70 anos, aí eu vou para lá, vou ficar tranquila lá nessa casinha simples, simples. E aí o que eu fiz? Venda a casinha. A moça falou, só tô achando aqui para trocar em boi, cabrito. Eu falei, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro. Aí ela foi e conseguiu vender a casa. Achei um aqui para comprar, mas ele só dá 18 mil. E aí eu fui no banco para pegar o dinheiro que ela tinha me mandar transferir também para a conta da igreja. Fui no banco aqui em São Paulo. Quando cheguei lá, não quiseram passar para a conta da igreja. Eu falei, mas vai passar. Não, a gente não vai passar, você tá louca, dona, não pode, como pode isso? Eu quero que você passe para a conta da igreja. Chama o gerente. O gerente veio e deu risada da minha cara, mais uma louca que vem aqui. Aí eu peguei e falei assim, eu só quero que você passe o meu dinheiro para essa conta. Dá para você fazer isso ou não? Eu vim e coloquei no altar.
E eu tinha colocado lá o pedido, né? Tinha colocado o pedido, que eu queria ser a imagem e semelhança de Deus, como estava escrito, que queria ter o Espírito Santo, né? E que eu queria ser diferente, que eu não queria ser mais a mesma, que eu não queria nunca mais voltar a ser a mesma, né? Aí, num belo domingo, eu fui batizada com o Espírito Santo. Fui batizada com o Espírito Santo. E aí, quando aquele dia ali, parecia que só tinha eu e o altar. E aquela alegria, aquela coisa incontrolável, assim, de alegria, que queria rir, que queria cantar, que queria chorar, que queria louvar. Eu queria falar para todo mundo que Deus tinha me achado e que eu tinha conhecido Ele. Eu não tive medo mais de nada, eu não tinha mais vergonha de nada. 3 dias depois, veio a direção do Espírito Santo para a minha vida financeira, entendeu? Foi numa fogueira santa, ver as duas coisas juntas. Primeiro o Espírito Santo e em seguida a direção, sabe? Uma direção diferente, uma coisa que não era minha, porque eu não tenho estudo. E aí os patrões falam, não vai embora, o mundo tá difícil, tá muito ruim, não sei o quê, você vai quebrar a cara. Eu falei assim, não, eu não vou quebrar a cara, eu vou sair e vou trabalhar. Mas se vai trabalhar ou não, eu não sei, mas Deus vai me dar a direção. E aí foi indo, saí do meu trabalho com R$800, pagando aluguel, assim, sabe assim, pela fé. E aí o que eu fiz com esses R$800? Tinha uma casa para alugar. Eu falei assim, deve ser cara, não vou entrar aí não vou nem perguntar. Aí cheguei pro pessoal dono da casa, fui na imobiliária, e aí eles me falaram. Falei, quanto custa a casa? Ah, a casa é tanto. Ah, não dá para fazer tanto? Dá para diminuir o aluguel assim? Ah, só se você se encarregar de pintar a casa, mandar alguém pintar. Peguei, aluguei a casa com esses 800, era 2 meses de depósito, ele deixou por 1 mês, aluguei a casa, e aí era para pôr o restaurante, só que aí Deus já tinha dado a direção, não é para você pôr restaurante, é para você pôr uma escolinha, né? Cuidar de criança. E aí muitos me criticaram, você vai passar fome, você vai morrer de fome, vá atrás do emprego, o emprego que você receba todo mês. Eu falei, não, desde criança que eu trabalho para os outros, eu nunca tive nada, agora eu vou. Coloquei a escolinha, o primeiro mês não deu nem pro aluguel, e aí fui indo, isso foi 2016. Não tive ajuda do governo, não tive padrinho nenhum, não tive ajuda, muito menos de familiar, porque os familiares falavam que não ia dar certo, que eu era doida, né, que aquilo ali não ia pra frente, que eu ia passar fome, que era melhor ir procurar um outro trabalho. E eu falei que eu não ia atrás de um trabalho, porque ali ia ser o meu trabalho. E ali não era para mim cuidar de criança, ali era a minha empresa. Menos de 3 meses, eu comprei meu apartamento. Tem piscina adulta infantil, tem quadra esportiva, tem mais de 30 itens de lazer. Tem coisa lá que eu nem vou usar por causa do tempo que eu preciso buscar e a Deus. Hoje a gente come bem, a gente não passa mais fome. O açougue que eu pedia osso para comer mais meus filhos, hoje eu vou lá e compro e trago para casa. E se chegar alguém, tá precisando disso, toma. A Alta transformou mesmo.